A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero contar o meu testemunho de vida, como eu conheci Jesus Cristo. Eu sou o pastor Pedro Leite, da igreja Casa de Oração, a Resposta de Deus, em Botucatu, São Paulo. Tenho 69 anos, tenho um casal de filho, presbítero Alcir e a cooperadora Lucélia, e a minha esposa Maria Batista de Souza Leite. Resido em Botucatu há mais de 30 anos. Eu era uma pessoa, querido, um homem violento, um homem que, como diz por aí, não levava nada para casa. Deus me livrou de morte, amados, de acidente de carro. Deus me livrou de morte, de eu ser assassinado, porque eu era um homem muito violento. Um dia eu conheci Jesus Cristo, meus amados. No mês de novembro do ano de 1985, eu conheci Jesus, lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Eu conheci Jesus através da igreja pentecostal Deus é Amor. Aceitei Jesus naquela noite, amados, e ali eu vi a minha vida mudar. Eu era um fanático torcedor de futebol, andava longe, quilômetros e quilômetros, atrás de jogos de futebol. Mas naquela noite, o meu Jesus me libertou. O meu encontro foi real com Jesus Cristo. Não demorou muito tempo, amados. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Lembra aquela promessa que Jesus fez para seus discípulos? Num sair de Jerusalém, que ele ia selar ele com o batismo do Espírito Santo. Um pouco que eu aceitei Jesus, depois que eu aceitei Jesus, eu já fui selado com o Espírito Santo. Desci as águas batismais no dia 29 de março de 86, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Tá? E servi a Deus muitos anos na igreja pentecostal Deus é Amor. Eu aprendi, queridos, andar na presença de Deus. Eu aprendi a andar na luz da palavra, com aqueles grandes ensinamentos que o nosso saudoso missionário Davi Martins de Miranda fazia todos os sábado, domingo e quarta-feira. Eu aprendi a defender a santa doutrina. Eu percebi que aquele ensinamento não é do missionário Davi Miranda. Aquele ensinamento era o próprio Espírito Santo falando com o povo no mundo todo, através do programa A Voz da Libertação. Eu acatei para mim, tomei para mim e senti muito a presença de Deus. Então, meus amados, e os anos foram passando e foram passando. O nosso saudoso missionário, hoje ele dorme no Senhor. Ele já descansa no Senhor. E foi mudando, sabe? Já não tinha mais aquela doutrina, já não tinha mais aquele ensinamento.
Até que um dia, amados, eu confesso para vocês que eu recebi também uma promessa de Deus. Eu estava orando na minha casa, vou dizer para vocês, até com lágrimas nos olhos, o que eu faço agora, para onde eu vou, não tem para onde ir. O nosso Deus falou comigo claramente, amados. Eu ouvi a voz de Deus que falou bem assim, ó, casa de oração, a resposta de Deus. Foi aonde que então eu tomei essa decisão. Foi difícil de tomar, queridos. Muito difícil, porque eu não queria, sabe? Não, nunca quis. Reuni minha família, conversamos, dialogamos e chegamos a uma conclusão. Hoje a gente é o responsável da igreja, casa de oração, a resposta de Deus. Está fácil a batalha? Não está. Por que não está? Porque, como eu já disse no começo do vídeo, sou defensor do Santo Evangelho de Jesus Cristo. O que eu aprendi há décadas atrás com o nosso saudoso missionário, não abro mão, amados. Eu sou o pregador da verdade. Vocês que me seguem aí no YouTube, vocês vão ver que eu tenho vários vídeos ensinando, vários vídeos pregando a palavra santa, tá? Hoje eu sou o responsável da igreja Casa de Oração, resposta de Deus. Por quê? Porque a igreja IPDA mudou muito, amados. Mudou. Hoje, vocês que são da igreja, meus amados, não sinta ofendido com essas palavras do pastor Pedro Leite. A igreja mudou, vocês mesmos já sabem que mudou. Por isso que eu digo que não foi eu que saí, já foi Deus que me tirou. Hoje eu pago um preço pago, mas sigo de mão erguida para cima, defendendo a santa doutrina de Jesus Cristo. O povo não quer nada com Deus, não quer a verdade, mas eu vou fazendo a obra de Deus aqui na terra, pregando a verdade santa. Para vocês, queridos, que estão na igreja ainda, aonde mudou, vocês sabem que mudou. A gente vê que teve uma mudança muito grande, mas não foi para o bem, foi para o mal. Existe uma palavra revelada por Deus para o servo João quando ele estava preso na ilha de Pátimo, porque ele era um defensor da verdade de Deus. Ele era um homem que defendia, por causa disso, ele estava preso na ilha de Pátimo. E lá Deus falou com o servo João. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Mas eu vou citar apenas o versículo 5. E ouvi outra vez a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Esse verbo, amado, ouvi outra vez. Eu creio que Deus falou mais de uma vez com o servo João, até que ele tomou uma decisão de narrar, porque quando ele estava na ilha de Pátimo, era para ele escrever tudo que Deus ordenava para ele, tá, meus amados, tá? E agora ele escreve: eu ouvi outra vez a voz de Deus que dizia: sai dela, povo meu. Tem um escape, amados. Deus nunca cessa, nunca deixa de deixar uma válvula de escape para nós. É o meu pequeno testemunho de vida, amados. Aprendi com o nosso saudoso missionário. Hoje eu não estou mais na IPDA. O motivo eu já citei para vocês, porque eu saí de lá. Não foi eu que saí, mas foi Deus que me tirou.
Fui criticado, chamado de divisor, falsos profetas, um monte de coisa. Mas o meu negócio, meus queridos, é a minha vida na presença de Deus. Por isso que eu estou deixando esse lindo testemunho aqui, queridos, tá? O meu testemunho de vida que eu já falei para vocês aqui. Se você gostar, escreve no canal do Pastor Pedro, assista até o final, que eu esqueci de falar no começo, e analise, querido, a minha vida. Eu sou esposo de uma só esposa, a primeira esposa que Deus me deu, quando eu tinha nem 21 anos de idade, eu não tinha ainda. Sou casado há 48 anos, mais ou menos. Não dá para fazer a conta agora, mas eu casei no mês de agosto de 1972. Faça a conta quantos anos que dá. A mesma esposa, que Deus me preparou para mim. Amados, fica todos com Deus. Até uma próxima gravação.